Cartas de Cristo, Carta 1, Parte 3. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único Filho de Deus. Por que então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como Filho do Homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto foi possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que os outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão. Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores, enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus. Eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto,
Ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história, no interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos. Suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas. Judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo risos às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano,
Minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar ao meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando.